bom dia, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu agradeço aqui a oportunidade, né, de chegar aqui meio de gaiato na conversa, não é? Eu fui realmente coordenadora do Sejur, mas isso já foi há muitos anos e o Roberto certamente agora está desempenhando um papel excelente. Como ele mencionou, eu estou em Portugal fazendo o doutorado em Direito Público na Universidade do Minho. E por essa razão, né, estou trabalhando à distância e ainda fazendo o doutorado, que é algo que sempre nos ajuda, não é, a aprimorar depois a nossa prática, o nosso dia a dia. Muito O obrigada, painel, então, doutora que eu fiquei Luciana Busso. responsável de mediar, ele tem por título As Escolas de Direito Municipal e a sua função em relação às políticas públicas, Observatório, Estruturação ou Usina de Teses. Então, nós vamos contar aqui, né, com dois palestrantes, a doutora Patrícia Osson Pizarro Werner, que vai falar sobre a teoria das políticas públicas na prática da advocacia pública. Ela é procuradora do Estado de São Paulo, mestre e doutora em Direito Constitucional pela PUC. Além disso, também é diretora-presidente da Escola Nacional de Advocacia Pública e membro da coordenação do curso de especialização em Direito Público da SNAP-USP. E teremos também, que já até, né, nos falou hoje, o doutor Vitor Peno Reis, que vai tratar das políticas públicas em saúde em juízo e qual o papel do advogado público, afinal. Ele é procurador do município do Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e é mestre em Justiça Administrativa pela Universidade Federal Fluminense. Muito bem, antes de passar a palavra, então, aos colegas, fazer só uma breve introdução, né, com relação à importância, né, desse processo de formação do agente público com relação à formulação e à implementação das políticas públicas, sobretudo, mas também na fase de avaliação. Então, durante todo o período, né, de formação de uma política pública, é muito importante auxiliar nessa capacitação dos servidores para serem aptos a diagnosticar problemas, a formular alternativas, a propor soluções, né? A nossa criatividade aqui, né, ela é instada a se manifestar e é muito importante essa formulação, inclusive para desenvolver essas capacidades, essas habilidades, não é? De poder propor soluções, pensar alternativas, né? Pensar fora da casinha, não é? Que a gente brinca. E também, né, ter aí como base todo o arcabouço legal, né, vislumbrar os impactos sociais, os impactos econômicos, né, da importância também aí da gente conhecer um pouco a nossa história, né, que vai ser aí a cadeira que eu vou cuidar, se tudo der certo na nossa pós-graduação ali da Escola Superior de Direito Público Municipal de São Paulo. A formação também é muito importante na implementação das políticas públicas, não é? Para garantir que essa implementação se dê de forma eficiente. Então, conhecer também técnicas de acompanhamento disso, domínio dos processos, né, uma habilidade na gestão pública é algo importante também de preparar, né, os agentes para terem essas ferramentas, para terem condições, não é, de verificar se aquela política está atingindo os seus objetivos, se ela está fazendo isso sem desperdício, sem falhas. E, por fim, também é importante uma capacitação para possibilitar a análise dos resultados, não é? Buscando aí métricas, indicadores, para inclusive verificar, né, se aquela política, de repente, não está atingindo o objetivo que ela queria atingir e fazer as devidas correções, né? Levá-la ao seu rumo correto. Bom, era só essa pequena introdução que eu queria fazer e vou então passar a palavra agora. A doutora Patrícia já está aqui, não estou vendo, já está? Queria passar a palavra então para a doutora Patrícia. Obrigada, me ouvem? Sim, Então, bom dia. Gostaria de agradecer imensamente às instituições organizadoras o convite de participar desse momento histórico de formação de redes de escolas com fortalecimento do direito municipal. Com certeza será o primeiro evento de muitos e é uma honra muito grande. Então, agradeço à Escola Superior de Direito Municipal, à Escola Nacional de Direito Municipal, à Escola de Políticas do Estado do Rio, a PGM Rio, o Centro de Estudos Jurídicos do Sejur, né? Que agora está criando também a Escola Superior de Direito Público Municipal da Procuradoria-Geral do município de São Paulo, né? E aos coordenadores científicos, que eu tive a honra aqui de ouvir, a alegria
Parabenizo todos vocês, doutora Cíntia, doutora Andréia, doutora Vanessa, doutora Alicia, doutor Vitor, o doutor Roberto e o doutor Paulo, né? Que gostoso ouvir, gente, estou muito emocionada mesmo. Foi um passo enorme que está sendo dado, né? Gostaria de agradecer também à doutora Luciana Russo, né, que diretamente de Portugal nos honra aí com seu doutorado, que fez uma excelente abertura. Em nome de quem também eu gostaria de agradecer a todos os procuradores dos municípios do Brasil todo, né? Sou uma fã, vocês vão ver contar um pouquinho aqui de vocês. E acho que esse trabalho integrado é muito importante, né? Algo que eu aprendi que eu queria conversar um pouco aqui. Doutor Vitor Reis, que bom vê-lo, né? O seu tema é fundamental, eu estou muito interessada, tenho uma área da saúde, é uma área que eu tenho particular interesse, então eu gostaria de propor, né? Agradecer a todos aqui que nos acompanham, né? Agradeço a companhia, eu reitero que estou aqui muito honrada com essa oportunidade de compartilhar algumas ideias sobre educação, sobre grupos de estudos, sobre esse fortalecimento da advocacia pública como um todo, através da academia, né? E também cumprimento aqui nossas advogadas públicas, as procuradoras de município, as mulheres que nos acompanham nesse mês de março, em que refletimos, né, e de uma forma mais aprofundada sobre os direitos da igualdade de gênero, que é uma política institucional, uma política educacional, que é uma política pedagógica, e, portanto, tem tudo a ver com esse painel, tem tudo a ver com esse evento, tá? Eu vou dividir a palestra, gente, o nosso bate-papo, em 3 pontos, tá? Gostaria de refletir, a partir do tema que foi me dado, sobre por que estudar políticas públicas na área jurídica. E depois, como estudar, né? Que métodos, que abordagens, que experiências práticas que a gente pode compartilhar aqui nesse momento. E aí, qual é a função das escolas de direito, né? O que estamos produzindo na área de estudo de políticas públicas e quais são os desafios, principalmente das escolas que adotam direito municipal, tá? Então, no primeiro ponto, para que a gente possa estudar políticas públicas, né? Por que estudar políticas públicas na área jurídica? Eu, assim, de uma forma muito sintética, eu posso afirmar que o estudo jurídico no Brasil sofreu grandes mudanças, né? Eu diria até mesmo rupturas, a partir de uma série de eventos que alteraram as concepções jurídicas estruturais clássicas, né? Vou datar aqui mais ou menos a partir dos anos 2000, né? Com essas mudanças profundas em relação à relação entre os poderes, a mudança de compreensão da interpretação sobre direitos fundamentais sociais, a questão da aplicabilidade, da eficácia, a questão dos fenômenos tão estudados da judicialização, do ativismo jurídico, que eram construções históricas, né, que foram sendo modificadas e que nos fazem chegar a uma estrutura atual, né, da qual a gente pode fazer crítica positiva, uma crítica negativa, mas é uma simples constatação, né, só para a gente conseguir aqui avançar no tema. O que temos hoje em dia, isso é importante fixar o entendimento, de que o tema das políticas públicas, que até então era um objeto exclusivo de estudo de outras áreas do conhecimento, aos poucos passou a ser um tema necessário para o estudo da área do direito, né? Foi preciso criar e justificar a abertura de um espaço de diálogo interdisciplinar, que é um espaço que desestabiliza a estrutura do ensino jurídico até então existente. Nesse ponto, a teoria das políticas públicas passou a ser uma importante ferramenta, tá? Então, o tema que eu trago aqui é a ferramenta para a compreensão do caso concreto e aplicação do direito, para a operação do que o advogado, né, tem que fazer, advogado público, da subsunção do fato à norma. E hoje a gente tem fato, norma e o valor, né, muito colocado em toda essa fase da interpretação. Então, a questão aqui nesse primeiro ponto é verificar como incorporar essa mudança nas grades curriculares dos cursos de direito, em especial em escolas dirigidas a advogados públicos e aos advogados públicos municipais. Passo, então, para o segundo ponto, né? Quais são esses métodos, quais são as abordagens, que experiências jurídicas que eu consigo compartilhar aqui, tá? A experiência que eu vou compartilhar a seguir, ela incorpora uma série de vivências consolidadas desde 2010. Mais uma data. Foi quando eu assumi a escola superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, né, na direção, e ali foi possível vivenciar o potencial da escola, né, de ter criado diversos cursos para a PGE, então, por âmbito interno, para a atualização do Procurador do Estado, mas também cursos em comum com a advocacia pública, tá?
Foi ali que eu tive a primeira oportunidade de fazer um curso em comum, na época, com a AGU São Paulo, PGE São Paulo e o Sejur, doutor Vitor, na Procuradoria do município. E nós notamos o quanto era importante estudar em conjunto, o quanto era importante trocar experiências, quanto era extremamente produtivo, quanto era extremamente enriquecedora esse compartilhamento, que potencial que se tinha nesse estudo em comum, tá? Nessa época, a gente, na AGU, quem era o diretor era o Fábio Monerá, no Sejur era o Carlos Figueiredo Mourão, e eu estava na Procuradoria, né, na Escola da Procuradoria. Lembro que o nosso primeiro curso, ali, o tema da época era Juizado Especial, que era algo inédito naquele momento, e depois a gente passou a estabelecer diversas parcerias. Mas o que ficou demonstrado desde então? Que essa integração, o estudo entre escolas de advocacias públicas, no mesmo nível federativo e entre os níveis federativos, né, União, Estado e municípios, era um caminho correto de fortalecimento da instituição, né? Nós temos muito em comum. E mesmo nas nossas diferenças de atuação, por causa das competências, nós temos muito a ganhar no momento em que a gente constrói teses fortes, bem construídas, e compartilhamos as vivências, né? Considerando essa diversidade de realidades que foi mencionada na abertura pela doutora Andréa. Nós somos diferentes, mas nós temos um comum, né? E podemos construir algo muito maior. A partir desse aprendizado consolidado, né, dessas diversas experiências em comuns, eu fui convidada para dirigir atualmente a Escola Superior Nacional da Advocacia Pública, a SNAP, né, e que a gente tem uma parceria com a Faculdade de Direito da USP, justamente com esse fim desafiador de promover estudos direcionados para aprimorar a atuação do advogado público, tá, a partir da abordagem direitos e políticas públicas. Então, datando novamente, eu estou falando de 2020, 2021, a gente foi criando esse projeto justamente durante a pandemia, tá? Ele nasce em um momento ali pandêmico. Então, nessa época, a professora Maria Paula Dallari Bucci, que já tinha lançado seu livro, Teoria Jurídica das Políticas Públicas, né? Que foi a sua tese de livre docência, e eu tive a honra de acompanhar toda a sua trajetória na elaboração dessas ideias, né? Nós trabalhamos juntos aí desde antes de 2010, graças à minha orientadora, que foi a professora Maria Garcia, né, do doutorado da PUC São Paulo, ambas com experiências muito grandes na advocacia pública e uma visão muito moderna sobre o tema, né? Então, quando passei a coordenar a Escola Superior Nacional da Advocacia Pública, que é vinculada à Associação Nacional dos Procuradores do Estado, né, a ANAP, hoje presidida pelo Dr. Vicente Braga, que é procurador do Estado do Ceará, e também acadêmico, né, com doutorado pela USP. Nesse momento, a oportunidade estava criada, né? Era o momento de colocar em prática, então, essas percepções acadêmicas e esse sonho de abrir para o estudo conjunto, para estudo multidisciplinar de temas inerentes às funções dos advogados públicos, né? E de quem atua na área pública. Então, procurei a doutora Maria Paula Dallari, nós fizemos o projeto desse curso dirigido a advogados públicos, nós temos alunos da União, do Estado e dos municípios, né? Com o fim de concretizar esse projeto, de aplicar a teoria da política pública no dia a dia da advocacia pública, ou seja, unir a experiência prática e teórica, e assim nasce essa parceria, né? Com o fim de compartilhar, de integrar. Então, acho que interessa especialmente para todas as escolas como que a gente montou o currículo. Vou explicar rapidamente como surge como é dado esse tema, né? Como que ele surge. Na verdade, ele surgiu de uma desconstrução, tá? Então, a concepção do curso nasce da apuração dos problemas concretos enfrentados nas bancas do contencioso, nas bancas da consultoria, nas bancas da área tributária. A estrutura curricular ela surge da compilação das necessidades teóricas para a compreensão dos casos práticos. E depois, numa segunda fase, a gente passa para uma estruturação teórica. Então, a gente parte do problema e busca depois a teoria necessária para analisar aquele caso, tá? Nós adotamos como parâmetros a abordagem direito e políticas públicas. Então, como eu disse, a abordagem é uma ferramenta. É uma ferramenta para a aplicação do direito ao caso concreto. Então, eles possibilitam a visão do problema integral, do problema sob diversos ângulos, e é um meio de se aplicar o direito. Então, eu consigo ver o problema do procurador do município, o problema do procurador do Estado, da União, eu consigo ver o problema e seus vários agentes e atores. Isso que é importante, né? E essa visão, ela é interdisciplinar, porque ela possibilita a colaboração do olhar
das diferentes áreas do conhecimento para agregar um saber mais profundo, um saber crítico, né? Aquele saber reflexivo que visa justamente promover a resolução do problema a partir da interpretação, uma interpretação bem feita, bem fundamentada, né? E que é isso que a gente busca, qualidade das teses que a gente está desenvolvendo. A gente adota, então, a ideia do ciclo das políticas públicas, é um dos temas que vai ser abordado no curso, e a gente parte do pressuposto que o advogado público, e aqui eu coloco uma opinião bem pessoal, porque isso pode ser controverso, atua em todas as fases do ciclo das políticas públicas, tá? Então, se eu for pensar, adoto 5 modelos, que a política pública seria montagem da agenda, formulação da política, a fase de decisão, a implantação, a execução e a avaliação, né? Quando a gente vê esse ciclo, eu não consigo ver esse ciclo como algo fechado. Até sempre critico quando o desenho é feito como um círculo fechado, em que se colocam ali as fases. Na verdade, ali é uma fase aberta, né? E o advogado público pode entrar a qualquer momento. A gente pode propor a formulação de uma agenda, quem trabalha na consultoria sabe que isso é possível, né? A gente pode afetar a fase de uma formulação, a decisão é uma fase mais fechada, mas muitas vezes a autoridade vai chamar o advogado público para tomar a sua decisão. A implantação, a gente olha muito, inclusive hoje eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? A implantação e a avaliação são os pontos que eu mais atuo, inclusive em relação aos municípios, né? A gente precisa dessa conversa entre Estado e município, essa consecução toda. E então, assim, a política pública ela pode começar e findar a qualquer momento. E esse advogado público, em seu amplo leque de atuação, ele pode ser chamado a atuar em qualquer fase, tá? E nós usamos algumas ferramentas, não vai dar tempo de falar aqui, seria um tema mais complexo, mas que a gente usa a visão de quadros, tá? Ou seja, nós usamos tabelas que organizam e que sistematizam essa coleta dos dados para utilizar em teses jurídicas. Então, a gente busca traçar algo que é a linguagem comum inicial. É uma questão que eu chamo de taxonomia das políticas públicas. Quando a gente fala no Brasil, vocês então têm esse desafio de todos os municípios, como cada município às vezes chama a mesma política pública, o mesmo fator com nomes diferentes, né? Então, a gente tem que estabelecer uma linguagem. Essa é a primeira coisa que eu aprendi quando a gente conversa com os vários níveis, né, fora da nossa casa. E estabelecer essa taxonomia, estabelecer paradigmas comuns, produzir resultados possíveis, tá? E com isso, eu não vou adentrar profundamente aqui, mas a gente pode conversar isso em outro momento, a gente traz uma revisão crítica das disciplinas, né? Como que se compõe essa grade de aulas? Como é que eu vou fazer esse currículo? Né? Como eu vou colocar na construção de projetos pedagógicos, tá? Então, nós chegamos, o nosso curso chama Direito Público, né? Que a gente procurou um tema bem amplo para ir aprofundando aos poucos. Então, nós falamos sobre o direito constitucional, a gente foca em hermenêutica, a gente pressupõe que a gente tem um corpo discente de elite, né? Todo mundo já é advogado público, já trabalha com o tema, já passou em concurso, ou já tem uma formação super especializada, então a gente tem que dar algo diferente, não é reproduzir o que já se apresentou, né? Então, nós temos o direito constitucional e hermenêutica, a gente retoma a teoria geral do Estado. Eu acho que é muito importante nos cursos a gente repensar o Estado, entender o que está acontecendo em cada fase da teoria geral do Estado. A gente retoma a filosofia do direito, nesse ano, nesse semestre, inclusive, nosso rever os pensadores, a gente revê desde Kelsen, etc., até vai conversar com os mais modernos, do Dworkin, Alexi, né? Como é que tá entender essa conversa toda. Então, a filosofia é essencial nessa formação. Abordamos temas novos de direito administrativo, o tributário e financeiro é essencial. Para se entender política pública, eu tenho que entender orçamento, eu tenho que entender de finanças, eu tenho que entender de onde vem o dinheiro, né? O custo daquela política pública passa a ser um elemento essencial. E criamos 2 disciplinas bem que eu acho que são minhas paixões aqui, que é a Advocacia Pública 4.0 e a própria Teoria Jurídica das Políticas Públicas, tá? O que seria a Advocacia Pública 4.0? A falar sobre ciência, tecnologia, inovação e proteção de dados. É pensar na inovação, no olhar interno de cada procuradoria, o que tem de novo, o que a gente tem que fazer, o que a gente pode melhorar em termos de inovação. E como a gente se relaciona também com as demais carreiras.
né? E o judiciário, e tudo que a gente tem, pelo Tribunal de Contas, tem um sistema todo próprio ali, né? Que é diferente do que os outros procuradores atuam. E pensar em proteção de dados, tal que a coleta de dados vai ser um trabalho essencial da escola, né? E isso eu queria retomar daqui a pouco. Em relação à teoria jurídica das políticas públicas, rapidamente, eu falo que a gente tem uma parte teórica, onde a gente fixa conceitos iniciais do que é essa política, e tem uma parte prática, né, que é aí que a gente faz a integração de todas as advocacias. Ou seja, a gente, no curso anterior, a gente fez 4 grupos temáticos de pesquisa, os temas escolhidos foram saúde, educação, meio ambiente e segurança, e aí, dentro de cada subgrupo, a gente dá uma. Vou pegar o tema do Dr. Vitor, saúde, por exemplo. Então, a gente tem aulas, a base do SUS. O que é o SUS? Né? Além da interpretação constitucional, base teórica. Depois, a gente tem um grupo de aulas de quais são os problemas, quais são os casos práticos que a gente tem no contencioso, na consultoria, o que aparece de problema no SUS. E acho que é muito importante, como contencioso conversa com consultoria, né? De procuradorias grandes, isso é um diálogo que às vezes falta, né? E depois o grupo apresenta uma pesquisa sobre uma política pública específica, por exemplo, dentro do Sistema Único de Saúde, e ele procura colocar ali toda essa experiência nesse quadro de políticas públicas, onde se fixa o denominador comum de como estudar, como se compreender a política, como criar teses, e esse é um instrumento aí que a gente vem aperfeiçoando cada vez mais, né? Produtos que a gente tem colhido disso, né? Esses trabalhos eles foram apresentados em PCCs, né? No final desse curso, foram defendidos em bancas, no caso, todas as bancas com a participação de professores da USP. Então, foi uma excelente oportunidade, né? Eu falo USP, que é o nosso caso, mas com a universidade, ou seja, a escola conversar com a universidade é muito importante. Levar nossas teses para fora, né? Da nossa realidade ali. Vamos lançar um livro mês que vem, com produto de tudo isso, né? E rendeu diversos convites aos alunos, né? De intervenções, congressos, eventos e etc. Hoje a gente está na segunda turma, né? Nós aperfeiçoamos o curso e rapidamente eu só coloco aqui que a gente deixou como condição a questão da disciplina de metodologia, que é uma disciplina que transcorre o curso inteiro, que eu acho que ela é fundamental, para a gente ensinar a pesquisa e ensinar a produzir artigos, né, com qualidade. Então, fica essa questão. Então, eu gostaria de terminar aí, no finalzinho, dizendo qual que é a função das escolas, né, como eu vejo isso. Então, eu acho que a gente estuda nas escolas de advocacia pública, política pública, tanto para fins internos, institucionais, quanto para fins externos, né? Que é uma relação nossa com o público em geral, com o governo, em conseguir concretizar direitos sociais. Então, a gente tem uma missão muito grande. Eu acho que a escola é um caminho para a abertura de boas práticas, de diagnóstico de atuação institucional, de accountability, né? Ela coopera na elaboração de diagnóstico, de perfil institucional, de indicadores, de melhorias de fluxos internos e externos, no refinamento do nosso papel essencial, que é o controle interno, tá? Coleta de dados. Eu acho que a escola organiza e sistematiza as informações exclusivas, mas informações para cumprimento da missão constitucional de cada instituição e também para dar transparência, né? Acho que a gente tem essa missão das escolas de produzir um campo de dados, aqui que é um sonho que eu tenho, sistematizado, com rigor e proteção, mas com a ideia de a gente possa demonstrar o problema, por exemplo, dos municípios em escala, né? Possibilitar uma organização racional desses problemas, de soluções possíveis e unificação de linguagens, né, na área jurídica. O terceiro ponto, acho que é fomentar a abertura de um diálogo interinstitucional, o mapeamento dos vários atores, de várias ideias, de várias instituições, para que a gente compreenda a política pública. E o outro ponto, como eu já tinha falado, que é do diálogo acadêmico, né, produzir esse diálogo da advocacia pública com a academia. Gostaria de agradecer, acho que eu já falei bastante aqui. Esse sonho de criar, eventualmente, um laboratório, um observatório comum, seria, acho que, um sonho enorme, né, que a gente tem. E quem sabe aqui as escolas dos municípios também possam nos ajudar a criar esse projeto maior, né, de compartilhamento de dados. Eu agradeço muito e acho que tudo isso vai ajudar muito a fortalecer como um todo a instituição da advocacia pública. Muito obrigada.
Deixa só um minutinho, que eu acho que deu um... Aqui. Deu um problema aqui no meu vídeo. Bom, gostaria de agradecer imensamente a doutora Patrícia, uma excelente palestra, aprendemos muito, certamente, e me parece realmente que essa iniciativa é fantástica, né? Eu acho que a existência realmente dessas ferramentas, né, para ajudar o advogado público, seja no contencioso, seja no consultivo, é de extrema importância. E, de fato, o advogado acaba participando, né, o advogado público, ele acaba participando mesmo em todos os momentos do ciclo, né? De uma forma ou de outra, ele vai ali ser chamado. Quem já atuou em consultoria, né, na área, né, em secretarias e tal, sabe disso, que esse papel é muito importante, muitas vezes, inclusive, né, orientando e chamando atenção para certas questões, para certos desdobramentos, não é? Porque às vezes os gestores vêm com ideias mirabolantes e a gente fala, então, mas vamos lá, respira, isso não pode, né? Ou isso dessa forma não, e também toda essa criatividade que a gente tem que desenvolver, né, para poder mostrar que aquilo juridicamente não é possível, mas também não simplesmente dizer, ah, não pode, azar seu, né? A gente tem que fazer ali todo esse malabarismo para tentar buscar uma outra solução, né? E de fato, conhecer esse todo e todo esse intercâmbio, né, de informações e de experiências é muito relevante. Né, na medida em que a gente sabe o que o colega lá, né, a gente que está em São Paulo, sabe o colega lá na Bahia está fazendo, o colega que lá no Amapá está fazendo, em Roraima, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. Trocar essas experiências é muito, muito importante. Bom, mas não vou me delongar mais, né? Estou aqui só para mediar, não para falar. Vou passar a palavra, então, ao doutor Vitor Peno Reis e, mais uma vez, doutora Patrícia, muito obrigada, excelente exposição.